vão para a igreja. Paz do Senhor para você que está em casa. Aleluia. Abra aí a tua Bíblia. Salmos de número 137. Salmos de número 137. Enquanto você abre a tua Bíblia, quero louvar a Deus pela vida da nossa liderança. Desde já agradeço. Bispo Abner, Bispa Marvi, missionária Edna, juntamente com toda a sua equipe. Obrigada pelo convite. Também já estendo agradecimento aos meus líderes, Bispo Daniel Malafaia, Bispa Gemima Malafaia, que tem nos acolhido como pais acolhem filhos ali em Campo Grande. Que Deus abençoe todo o nosso ministério Nação Madureira, amém? Quem achou Salmo 137 diz glória. E vamos ler aqui 2 versículos que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pode tomar assento, glórias a Deus, aleluia. Salmo de 137 é considerado um salmo órfão, porque este salmo não tem identificando o autor que o escreveu. Mas nós vamos identificar que este salmo é um salmo nomeado como cântico em exílio, cântico do exílio, porque quem escreveu este salmo passou por um período muito relevante para o povo judeu, que foi o período de cativeiro babilônico, que durou aproximadamente 70 anos. E aí a gente vai identificar que o salmista, ele começa dizendo que ali às margens dos rios que haviam em Babilônia, eles se assentavam e eles choravam. Mas o interessante é que a conjugação desse verbo está no tempo passado, porque se você analisar, ele está dizendo assim, ó: assentávamos e chorávamos. Está conjugado no tempo do pretérito imperfeito. É um tempo verbal que indica um acontecimento do passado. E é bem verdade, porque a teologia afirma que este salmo, ele foi relatado, ele foi publicado depois do período babilônico. Então, o que a gente já analisa logo de primeira é que todo aquele que fala algo relevante ao passado, algo que se refere ao passado, algo que se remete ao passado, fala de quê? De um testemunho. Então, o que o salmista está expressando neste salmo aqui é um testemunho de algo que ele viveu, mas que ele não vive mais. Algo que ele sofreu, mas que ele não sofre mais. Algo que ele chorou, mas agora não chora mais. E eu já começo a liberar uma palavra profética vinda da parte de Deus para você, que hoje você pode estar chorando, mas esse choro vai virar um testemunho de alegria para você contar. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Que cenários devastados é território fértil para a produção de testemunho. Você hoje pode estar chorando, mas você vai entoar um cântico de louvor e alegria ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E aí ele segue dizendo que eles não estão só se assentados e chorando, mas eles estão se lembrando de Sião, se lembrando da tua terra, se lembrando do templo. A lembrança fala de memória, e a memória para os judeus no antigo Israel, ele era uma forma de adoração. Por quê? Porque os judeus, eles entoavam os salmos que refletiam muito acontecimentos que o Senhor tinha manifestado no meio do teu povo, com a finalidade de trazer à memória, à sua mente, a bondade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, para que em tempos de dificuldade eles não se abatessem a tua alma, eles não se esmurecessem. Então era necessário eles entoar os salmos que refletiam ao algo do passado, para que a geração velha viesse contemplar as maravilhas do Senhor e transmitir também para a geração nova. O que eles estão fazendo? Eles estão refletindo para a geração nova algo que aconteceu lá atrás, para que a geração nova que não vivenciou os feitos de Deus pudessem contemplar as maravilhas do Senhor através dos salmos entoados nos cultos, através dos salmos entoados em forma de cântico nos templos. Sabe por quê? Que eles tinham
tinha essa preocupação de sempre manter a sua memória ativa com as coisas feitas do Senhor, porque quem tem uma memória que traz a lembrança, coisas boas, tem a sua alma tranquilizada. Ei, Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã, nessa tarde, que a nutrição da nossa alma depende do conteúdo de abastecimento da nossa mente. Jesus está dizendo: ei, traz à tua memória os feitos do Senhor, porque para o tempo presente a tua alma não será cativa de depressão, a tua alma não será refém de angústia, porque se tu lembrar que Deus já te livrou antes, Deus já te curou antes, Deus já fez antes, Deus já livrou antes de Calabaia Sébia, você não será cativo pela síndrome do pânico. Aleluia. Eles estão assentados à beira do rio. O rio fala do fluxo que representa a vida eterna de uma forma expansiva. E eles assentados ali à beira daquele rio, eles se assentam para lamentar, eles se assentam para chorar, eles se assentam para um ato de lamúria, de nostalgia, lembrando do que aconteceu, lembrando do passado. Eles não se assentam para formular uma ideia de como sair daquela situação. Eles se assentam para lamentar. E triste coisa é eles se assentarem para lamentar sem pensar numa perspectiva, sem ter uma estratégia para elaborar um planejamento, um plano de como se reagir dentro daquele tempo de dificuldade. Eles estão sentando para se lamentar. E o salmista, ele não fala que ele está sentado sozinho. Você observa que o salmo ele está falando que é um grupo de pessoas, porque está no plural. Assentávamos, chorávamos, então é mais de uma pessoa. O que eu vou entender é que um está abatido, um está desanimado, o outro que chega também está abatido, está desanimado. Não tem ninguém para liberar uma palavra profética, a saber que quando o Senhor falou que permitiria o cativeiro, esse Deus disse: olha, vocês vão, mas vocês não vão ficar lá, é 70 anos, já tem data de entrada e data de saída, porque quando Deus permite uma situação, Ele permite a Calabaia saio, a gente lembrar do que Ele falou. Aleluia. É Deus dizendo para mim e para você nessa tarde: essa pandemia teve data de entrada, mas também já tem data de saída dela, desse território brasileiro. Aleluia. Oh Deus poderoso. Se assentaram, um grupo de pessoas se assentando e chorando. Aí o texto diz que eles vão pendurar as harpas no salgueiro. Aquelas margens do rio era um lugar tranquilo para a oração, era um lugar tranquilo para louvor, era um lugar tranquilo para eles prestarem culto de adoração ao Senhor dentro de Babilônia. E eles levam as harpas. Então, se eles levam as harpas, a intenção deles é cultuar, a intenção deles é louvar, a intenção deles é adorar. Mas quando eles chegam diante da realidade e vê o cenário que estão vivendo, eles penduram as harpas. Por quê? Porque eles têm a intenção, mas não têm força para executar aquilo que está no seu coração. Aí quando eu falo de harpa, a harpa é um instrumento de ligação entre o céu e a terra. A harpa, um instrumento que os levitas utilizavam para entoar cânticos a Deus. A harpa fala de adoração, e quando fala de adoração, fala de adorador. Aí eu vou entender quando Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim, que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos escolhido o quê? Nele. Se fomos escolhidos nele, então temos a essência dele, e se temos a essência dele, já fomos marcados e registrados como um adorador de excelência. Só que olha o que está acontecendo, o que eles estão sentindo está impossibilitando deles adorarem, o que eles estão sentindo está impossibilitando deles expressarem a essência que já possuem. Aí Jesus me trouxe nessa tarde para liberar para você: não deixe o sentimento de hoje roubar de você a essência que tu já possui. Tu é adorador, tu é adorador. Levante a mão e adora, crente. Pega a tua harpa, tira ela do salgueiro e vai adorando, porque onde tem arpista tocando, levante o minar a saia, tem demônio que cai. Saul está perturbado. Vamos procurar alguém que toque harpa para Saul, porque eles acreditavam que a harpa tinha um poder terapêutico para pessoas que tinham problemas patológicos da época,
que nós conhecemos hoje como depressão, síndrome do pânico. Só que o problema de Saul, missionária Edna, não era patologia. O problema de Saul era espiritual. Era o remarraçôbia. Era o espírito maligno que estava perturbando. Só que quando Davi chegou no palácio para tocar harpa, enquanto ele tocava, o demônio saía. Enquanto ele tocava, a opressão ia embora. Enquanto ele tocava, o espírito perturbador retrocedia. Levante a mão aí para adorar, que eu sinto a presença de Deus. Porque enquanto nós estamos tocando harpa aqui, tem demônio da morte que está caindo, tem demônio de perturbação que está caindo, tem demônio da enfermidade que está caindo. Caiu primeiro, caiu para Xomenecaia. Caiu o demônio nessa tarde. Aleluia. Davi até foi um bom soldado. Davi até foi um bom guerreiro. Só que a primeira aparição de Davi dentro do palácio não foi portando espada, mas tocando harpa. Porque só está apto para segurar a espada quem já tocou harpa no secreto. Só está apto para matar gigante no externo quem toca harpa no secreto. Só está apto para ir contra Golias quem toca harpa onde ninguém vê. Não estou entendendo, Jennifer. Enquanto você adora no teu secreto, Deus está te habilitando e te capacitando para você matar gigante do lado de fora. Ei, você vai refletir do lado de fora o que tu faz do lado de dentro. Harpa, um instrumento, para a gente finalizar, que teve a sua origem a partir do arco e flecha. Antigamente se usava muito arco, muita flecha, para os caçadores que iam para as matas para caçarem, para muitos arqueiros que iam para a batalha, para atingir o inimigo a longa distância, de longa distância. Então esses arqueiros e esses caçadores começaram a perceber que quando eles estavam atirando a flecha, preparando para atirar a flecha, melhor dizendo, quando roçava na corda, emitia som. Então a partir do arco e flecha, foi desenvolvendo a harpa. Você pode perceber que ela tem um formato mesmo, só que agora ela tem uma forma ampliada. Mas aí eu vou entender que quando eles penduraram as harpas, eles não penduraram somente um instrumento de louvor, eles penduraram uma arma de guerra. É tão verdade, porque a Bíblia vai dizer que quando Deus diz para Josafá: Josafá, tem Moabita vindo contra você, tem Amonita vindo contra você, mas enquanto vocês estiverem adorando, colocando os levitas na frente, eu vou descer pela ladeira de Ziz. Era Deus dizendo: enquanto vocês estiverem efetuando a obra do louvor, eu vou aperfeiçoar a obra do livramento. Deus está dizendo: pega a tua harpa, porque enquanto você toca a harpa, Ele está pelejando por você, Ele está vencendo a guerra por você, Ele está assumindo a tua causa. E aí a gente precisa entender que toda vez que havia um confronto entre exércitos, entre nações, não era só um confronto terreno, mas era também um confronto espiritual, porque cada exército de sua nação trazia consigo seus deuses, cada exército oferecia sacrifícios e rituais a seus deuses. Então quando os amonitas e os moabitas se reúnem para ir contra Josafá, contra o povo de Deus, e Deus toma a guerra, é porque Deus está indo contra-atacar os deuses do moabita e os deuses dos amonitas. Quais são os deuses dos amonitas? Os amonitas tinham um deus chamado Quemos, que ele recebia sacrifício humano, e os moabitas, era o deus deles, era o Moloque, aquele que recebia sacrifício de criança. Quando a gente fala de sacrifício, a gente fala de dor seguido de morte. Quando a gente fala de sacrifício, a gente fala de sofrimento seguido de morte. Então o que eles estavam anunciando para o povo de Deus é que vai ter dor seguida de morte, mas quando o Senhor assume a guerra, Jesus está dizendo: ei, eu estou vencendo todos os deuses contrários. E a gente precisa entender que nesse tempo nós estamos vivendo uma batalha espiritual. A igreja tem que se ligar, a igreja tem que se conectar, que por trás de uma informação existem principados querendo trazer perturbação, por trás de um noticiário tem demônios atuando. Nós estamos vivendo uma
general de guerra.